Minhas irmãs, meus irmãos, que nós possamos ter um bom dia. Que nós possamos acalmar o nosso coração e sentir que se derramam sobre nós as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Estamos hoje, mais uma vez, aqui reunidos no trabalho da casa intitulado Culto Consolador, como o nosso irmão Davi comentou pra gente. No mínimo uma vez por mês, a gente é compelido, a gente é instigado a fazer uma reflexão a respeito das dores que nós sentimos pela separação dos nossos entes queridos. Independente das nossas diferenças, ou seja, não importa o credo religioso que a gente tenha, não importa as nossas convicções, não importam onde a gente mora, que idioma a gente fala, não importa o grau de estudos que a gente tenha do ponto de vista intelectual, não importa o quanto a gente financeiramente está encaixado nesse momento, não importa a cor da nossa pele, não importa se estamos no sexo masculino, no sexo feminino, não importa nenhuma das nossas preferências. Então as nossas diferenças, elas são todas transformadas em algo que nos iguala e são transformadas por Deus. Todas as nossas diferenças são igualadas por dois fenômenos. O fenômeno do nascimento e o fenômeno que nós aprendemos ao longo da história a chamarmos de morte. Então, nenhuma das nossas diferenças importam. Todos nós passamos por esses momentos. E em especial no dia de hoje, se nós estamos aqui, é porque algo em nós é dolorido. Porque independente, sendo repetitivo, das nossas diferenças, esse momento que a gente aprendeu a chamar de morte, e que aqui nós vamos conversar como uma proposta de refletirmos sobre uma transformação, para que a gente possa entender esse momento como separação dos olhos do corpo, não a separação da alma, não a separação do sentimento, não a separação das memórias. O que foi lido aqui no início, pelo irmão Davi, está no Evangelho de Mateus. Jesus nos faz um convite. E por que ele nos faz esse convite? Porque Jesus, irmão mais velho, sabe muito bem, conhece muito bem essa lei de igualdade, sabe muito bem que Deus nos iguala a todos com esse fenômeno da dor da separação. É uma das diversas dores que nós passamos na nossa vida. Então Jesus faz esse convite de maneira indistinta. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, doloridos, deprimidos, doídos, não importa qual seja a dor hoje, ela está relacionada a essa separação. Então, Jesus nos convida para ir até Ele, que Ele tem essa condição de nos auxiliar. Ele nos convida a aprender de mim, que sou brando e humilde. E aí encontrarão repouso para as vossas almas, as nossas almas que estão cansadas, doloridas. E por que é que Jesus nos convida a aprender dele, que é brando e humilde? Porque brandura e humildade, dois sentimentos que ainda temos dificuldades na nossa vida, são relevantes para que nós sigamos na nossa jornada dolorida, saudosa, diante da prova da separação, diante da dor da separação. Porque
A humildade é relacionada à aceitação, à resignação diante de desígnios que são superiores a nós, são desígnios divinos. E que nós, hoje, ainda não temos condição de compreender com perfeição. Entender exatamente os porquês que Deus age de maneira A ou de maneira B. Então Jesus convida a este sentimento de humildade, de reconhecer a soberania e as decisões divinas a nosso respeito. A brandura, ela está relacionada ao movimento difícil de gradativamente acalmar o nosso coração diante da dor da separação. Porque é muito natural, e nós não precisamos aqui sermos hipócritas, com perdão da palavra, nenhum de nós, de utilizarmos as expressões que às vezes aparecem dentro do próprio meio espírita. Engula o seu choro. Não, choremos. Você não perdeu o seu ente querido, mas de certa forma perdeu a convivência, perdeu a condição do abraço físico, perdeu a condição da conversa dioturna, perdeu a condição de ter a certeza, a convicção que na virada da noite o ente querido está ali do nosso lado. Então sim, é saudável esse choro. É saudável entendermos que dentro da nossa humanidade a gente sofre, a gente tem dor, a gente chora. Mas a proposta de Jesus para nós é, entendendo e sabendo das nossas dores, Ele nos convida a elevar o nosso sentimento de dor, entregando nas mãos de quem consegue nos auxiliar, que é Ele e Deus, todas as nossas dores. Jesus nos convida a um aprendizado de confiança. Não é à toa que a nossa oração ensinada por Ele é Pai Nosso. Porque essa oração é o recado de Jesus para nós, que nós somos iguais, que não há diferença. Todos somos filhos deste mesmo Pai. Pai esse que Jesus, dentro da sua missão, procurou incutir no nosso coração uma mensagem de Pai amoroso. Não de um Pai arbitrário que escolhe o que Ele vai fazer e o que Ele não faz, como se fosse um sorteio. Não! É um Pai amoroso. A expressão que alguns de nós talvez já tenha ouvido mais recentemente nos seriados de televisão, possivelmente, mas é uma expressão Abba ou Abá, que não significa somente pai. Ela reduz carinhosamente a uma expressão papai. Esse é o Deus que Jesus nos apresenta. Um Pai amoroso, justo e bom, com todos nós indistintamente. Indistintamente, independente de qualquer atitude que nós tenhamos feito até hoje. Não importa. Ele ama. Independente de toda e qualquer atitude que nós venhamos a ter no futuro. Não importa. Ele nos ama. Nos trata como filhos. E nós, pais e mães terrenos, educamos os nossos filhos. Boa parte das vezes, os nossos filhos não compreendem o processo educacional. Então a gente também tem dificuldade de entender os processos educacionais. Mas o Pai ama. Então Jesus nos convida a confiar nesse amor.
a confiar que não há abandono. Em nenhuma hipótese, nenhuma situação, trazendo para o nosso momento aqui, nenhum tipo de desencarne, nenhum tipo de desenclasse, nenhum tipo de falecimento, nenhum existe abandono. Em nenhuma hipótese, os nossos entes queridos estão desamparados ou abandonados. Certamente nós não entendemos, não percebemos, não sabemos, não ouvimos, não vimos, mas não estão abandonados. Porque o Pai é bom. O Pai é amoroso. E se nós, que somos maus, tratamos bem aos nossos filhos, dirá Deus, que é o amor em essência. Hoje nós estamos aqui na esperança da hipótese de recebermos uma mensagem escrita, um recadinho, um oi, uma descrição mais elaborada, um consolo direto, muitas vezes uma chamada de atenção. Nem todos nós receberemos hoje essa mensagem escrita. Porque não há possibilidade do ponto de vista do tempo. Pudéssemos ficar aqui dias e dias e dias e dias, talvez. Ainda assim, nós não temos a condição de saber como estão os nossos entes queridos no plano espiritual, se estão no momento de passar essa mensagem. Ainda se nós estamos no momento de receber essa mensagem. Isso não significa que nós estamos desamparados. Por quê? Porque o Pai é bom. Porque o Pai nos ama. E o primeiro exemplo desse amor é o simples fato dele ter nos criado imortais. Então, o fenômeno que a gente chama de morte, a gente propõe uma reflexão de transformação, uma reflexão de continuidade com outros olhos, outros olhares, de continuidade através do sentimento e através de algumas analogias, a gente pode iniciar ou aprofundar esse entendimento. Imaginemos que nosso ente querido precisa fazer uma viagem. E ele viaja para um país distante. Um país que muitas vezes nós não conhecemos a cultura, não entendemos como vivem. Um país ou um local que por vezes a comunicação é difícil. E por lá ele fica meses, dias, anos, muitas vezes a vida inteira. De vez em quando, a gente pode ter a oportunidade de ter esse contato. Mas através hoje dos mecanismos de comunicação, a gente tem condição de minimamente entender e conhecer aquele local distante, aquele país distante, aquela cultura distante. E é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de nós, aqui, no chamado plano material, aqui na nossa terra, onde estamos aqui hoje, sentados nas nossas cadeiras. E estamos falando dos nossos entes queridos neste país distante, entre aspas, que é o plano espiritual. Onde nós temos dificuldade de entender como é, onde é, como eles estão, o que estão fazendo. Mas a proposta do nosso trabalho aqui hoje, uma das propostas, e que leva o cunho de consolação, é nos auxiliar a reforçar em nós que não importa onde eles estão, não importa o que estão fazendo, não importa com quem estão, o que importa é que eles estão. Essa é a mensagem consoladora. Porque saber exatamente o que estão fazendo é praticamente inviável, impossível.
dadas as inúmeras possibilidades. A gente não sabe tudo que os nossos entes queridos encarnados estão fazendo. A analogia é a mesma. E aqui nós estamos com os olhos do corpo. Então, é um pouco mais complicado. Mas o que importa é que eles estão. A gente vai ver daqui a pouco o mecanismo da psicografia. Alguns de nós fomos convidados a vir aqui, talvez assim, olha, vai ter um culto de psicografia. Talvez, olha, vai ter um lugar onde a gente recebe mensagem. Vai ter um lugar onde a gente recebe cartinha. Fenômeno esse que ficou popularizado pelo Chico Xavier. É bem possível que boa parte de nós tenha conhecimento da existência do Chico Xavier. E um dos trabalhos mais belos era o trabalho de consolação através das mensagens. E, naturalmente, nem todas as pessoas que iam lá conseguiam receber as mensagens. Mas o conjunto do trabalho, como foi explicado aqui pelo Davi, nos auxilia a aliviar o coração. Esse fenômeno que nós aprendemos com o nome técnico de psicografia, mas pouco importa o nome, o fenômeno de receber as mensagens. Esse fenômeno da comunicação com o plano espiritual não foi o espiritismo, a doutrina espírita que inventou. É um fenômeno natural. Já que a morte, como nós conhecemos, não existe, a vida espiritual é uma continuidade da vida material, e se nós nos comunicamos, seria natural em algum momento que nós nos comunicássemos. Esse momento já tem algum tempo, mas esse momento é hoje. Hoje, já de um bom tempo para cá, essa comunicação é algo mais natural. Mas como eu disse, não foi o espiritismo, a doutrina espírita que inventou espíritos. Não foi a doutrina espírita, o espiritismo, que inventou a comunicabilidade. Isso sempre houve. Quando nós pegamos o livro famoso que está no courinho, todo mundo conhece, a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós estamos falando de aproximadamente 4.000 anos atrás, o profeta Joel, ele escreve, naquele tempo, eu derramarei o meu espírito por sobre toda a carne. Vossos filhos terão sonhos. Vossos velhos profetizarão. Vossos servos e servas terão sonhos e profetizarão. Esse fenômeno é esse fenômeno intitulado mediunidade, da comunicabilidade dos espíritos. É muito antigo. Da essência do trabalho de Jesus enquanto encarnado conosco há 2.000 anos atrás, foi procurar tirar o medo do nosso coração. E medo do quê? O Davi comentou. É bem possível que seja o maior medo da humanidade. O medo de que não há amanhã, o medo de que tudo é um que acaba, que tem fim. As diversas culturas colaboraram para esse medo. Os diversos movimentos religiosos colaboraram para esse medo. A nossa imaturidade espiritual colabora para esse medo. Mas observemos alguns pontos da vida de Jesus. Em determinado momento, Jesus vai orar, vai rezar, vai fazer as suas preces no Monte Tabor. E lá ocorre um fenômeno no qual aparecem Moisés e Elias, profetas antigos, e conversam com Jesus. De tal forma, é narrado pelo evangelista, de tal forma que Pedro, Tiago e João, que ali estavam, armam tendas. Olharam aquele fenômeno e viram, olha, ali estão Moisés e Elias conversando com Jesus, vamos armar tendas. Tal a ênfase desse fenômeno. E, obviamente, todos sabiam que Moisés e Elias já tinham morrido de longa data. Em outro momento, mais filosófico, algo que nos propõe uma reflexão maior, Jesus conversando com um líder religioso, Nicodemos,
e que pergunta para Jesus: Jesus, mestre, o que tem que fazer para ser feliz? Colocando as minhas palavras na conversa, na tradução da conversa. Jesus diz: olha, não estranhe, é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. A simbologia da água é o nascimento material, o nascimento físico. A simbologia do Espírito, o nascimento em sentimento. Renascer em sentimento. Então Jesus, naquele momento, não perdeu a oportunidade de semear um entendimento que viria com mais pujança no futuro a respeito do renascimento, das várias encarnações, da necessidade de virmos várias vezes para o nosso aprendizado. Então Jesus passa por uma série de situações, procurando alijar do nosso coração o sentimento de medo. Nos momentos finais de Jesus, narrados especialmente no Evangelho de João, a partir do capítulo 14, Jesus inicia o capítulo dizendo: não se perturbe o vosso coração. Jesus sabia o que ia acontecer. Nós não. Os apóstolos não. A humanidade não. Ele sabia. Então ele diz: não se perturbe o vosso coração. Na casa do Pai há muitas moradas. Eu vou e vou vos preparar lugar. E diante do espanto possível que estivesse acontecendo aos apóstolos e como acontece em nós, diante de uma frase desse nível, ele diz: se assim não fosse, eu vos diria. E Jesus não mente. O compromisso de Jesus em alijar do nosso coração o medo do fim. O medo de não existe para onde ir. Então há muitas moradas na casa do Pai. Como são, o que fazem exatamente, nós temos algumas visões, através especialmente de Chico Xavier. Comentaremos daqui a pouco. Mas Jesus reforça essa mensagem. E a gente já sabe, a partir daí, todo o processo que acontece com Jesus. Diante de tudo vivido por Jesus, de todas as falas, de todos os ensinamentos, de aquilo que para nós pareceu um absurdo o que aconteceu com ele, mas tudo fazendo parte de um planejamento maior. De quem? De Deus, daquele Pai amoroso, justo e bom, que organiza a vida de Jesus para que ele passasse por tudo aquilo, por todos os processos. O que acontece? Jesus, entre aspas, morre. O que Jesus faz por amor a nós a partir do terceiro dia? Ele se mostra para nós. Em primeiro lugar, para Maria Madalena, junto ao túmulo, e pede que ela vá contar aos demais o que ela tinha visto. É óbvio que ninguém acreditou. A gente também tem dificuldade de acreditar hoje. E o que Jesus faz? Os 4 evangelistas narram de maneira semelhante o mesmo fato. Portas fechadas, os apóstolos todos com medo da perseguição dos judeus, do exército romano. Jesus aparece para eles: paz seja convosco. E permanece convivendo com o núcleo mais próximo e com várias pessoas durante 40 dias. Convivendo, conversando, dormindo, comendo. Fenômenos de dificuldade de entendimento para nós. Mas Jesus fez questão de se mostrar. Depois do processo do desencarne, depois do processo de morte. Fico eu imaginando na minha criancice o quanto seria difícil se ele não fizesse isso. Porque fazendo isso para nós já é difícil. Mas ele sabia da nossa dificuldade e por amor a nós ele se mostrou, dizendo: gente, eu estou aqui. Como se dissesse para a gente: eu não disse que valia a pena? Eu não disse que existia a imortalidade da alma? Eu não disse que a vida é algo mais do que simplesmente estarmos aqui fisicamente? E ele faz um compromisso amoroso. Estarei com vocês até a consumação dos tempos. E o tempo não tem fim. Não há abandono. Nesse mesmo capítulo 14, Jesus promete: se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu vos enviarei, futuro, 2 anos atrás, eu vos enviarei um outro Consolador.
que irá permanecer convosco o tempo inteiro, que vos fará relembrar das coisas que eu disse e vos ensinará coisas novas. A doutrina espírita, os conceitos espíritas, chegam para nós como esse Consolador prometido. Se hoje estamos aqui num culto intitulado Consolador, é porque a doutrina espírita permite que nós recebamos esse consolo. Mas ela não nos obriga a entender e aceitar, ela nos convida, ela nos oferece. E de que forma ela nos oferece? Num primeiro momento, de maneira mais pungente, trazendo para nós, através da psicografia, através de Chico Xavier e de outros tantos médiuns trabalhadores que antecederam ao momento de hoje, as mensagens dos nossos entes queridos, com um nível de riqueza de detalhes incontestável, a ponto de exercer mudanças em processo jurídico. A doutrina espírita nos traz esse consolo, a certeza de não importa o que estão fazendo ou onde estão, o que importa é que estão. Nos traz também o consolo das explicações dos porquês das nossas dores, todas elas relacionadas às nossas condutas ao longo do tempo, nas várias oportunidades, nas várias encarnações. Nos traz o consolo de entendermos a explicação do porquê que dentro dos nossos lares nós temos divergências, nós temos dificuldades de relacionamento. Nos traz o consolo de que sim, existe um amanhã, e esse amanhã é dependente de nós. Não de algo que já está escrito, traçado e não tem como ser modificado. Nos dando a visão de que aproveitemos o hoje, da melhor maneira que pudermos. Mas boa parte de nós, raros de nós, assim como eu mesmo, dirão assim: eu não consegui aproveitar da melhor maneira o tempo com meu ente querido. E agora? A certeza da imortalidade da alma abranda o nosso coração. E Jesus nos convida, através do seu apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 4, a uma atitude que nos permitirá aliviar o coração, nos livrarmos de toda e qualquer dificuldade que tenhamos tido através de um trabalho muito específico. A carta de Pedro vai nos dizer assim: o amor cobre a multidão de pecados. Então não importa o que tenha acontecido, o que importa é hoje, porque hoje nós preparamos o amanhã. Então não importa como tenha sido o relacionamento com o nosso ente querido. Não importa se a gente teve dificuldades, isso é passado. O que importa é o hoje. A frase que eu falei é a segunda parte desse versículo. A primeira parte é assim: mas sobretudo, tendes uma ardente caridade para com o seu semelhante, para com o seu próximo, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então não é à toa que Jesus nos convida a aprender com ele, que é brando e humilde. Porque através da brandura e da humildade, nós melhoraremos o nosso relacionamento no hoje. E esse nosso esforço de melhoria, tendo uma ardente caridade para com o nosso semelhante, não importa quem seja, não importa a forma, vai nos auxiliar a nos liberar dessa dor do coração, de que, em alguma hipótese, eu não tenha, talvez, aproveitado da melhor forma. Então o que importa é o nosso hoje. O que importa é como estamos vivendo o nosso hoje. Como eu disse, não há nenhuma pretensão em nenhum de nós, na nossa casa espírita, na doutrina espírita, de dizer, não, tiraremos a dor da perda. Isso não existe.
O fato em si da separação está consumado. Mas a proposta do trabalho, a proposta da doutrina, é nos auxiliar a passar o tempo. Porque há necessidade de um tempo. O que nós chamamos de luto é um processo. Nós precisamos passar por esse processo. É inconcebível, é inconsequente, é falta de amor. Diante da dor de alguém, eu simplesmente dizer assim, não, eu entendo a sua dor. Não, eu não entendo, eu não tenho como sentir a sua dor. Mas eu posso e devo me sentar ao seu lado. E dizer, eu estou junto com você. Eu não tenho palavras para dizer para você algo que tire a dor da sua separação. Mas eu posso me sentar ao seu lado. Eu posso ficar junto com você. E a gente pode chorar juntos. É saudável. Isso a gente pode fazer. Como que a gente poderia elencar aqui as separações físicas dos nossos entes queridos, nós que estamos aqui hoje, e dizer qual que é pior, qual que é melhor? De que forma? É impossível. Então, Jesus nos permite estarmos aqui hoje, juntos, unidos, por este fato da dor da separação. E olharmos uns para os outros, como disse o Davi, olhar nos olhos, entender que estamos todos no mesmo barco, passando pelas mesmas situações. Mas com uma certeza. Por mais que tenhamos dificuldade de aceitar essa certeza. É um processo que está sendo construído em nós. Esse barco, ele tem um capitão, um timoneiro, alguém que guia. Esse barco é guiado por Jesus. Não é por alguém humano. Não é por algum trabalhador aqui da casa. Não é pelo diretor, pelo médium, o fulano, ciclano. Não! Esse barco, ele é guiado por Jesus. Que sabe todas as situações que nós já vivemos, sabe tudo o que nós sentimos, sabe aquelas coisas que nós tentamos esconder de nós e dos outros, ele sabe. Sabe tudo o que nos levou, os passos, o passo a passo, de tomarmos determinada decisão, boa ou ruim, não importa, ele sabe. Por que será que Jesus não condenou, pela lei da época, aquela mulher pega em adultério? E convida à reflexão aqueles que estavam ali, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Porque ele sabia da vida daquele espírito, que naquele momento passava por aquela situação. Sabia tudo o que havia ocorrido para que naquele momento estivesse vivenciando aquela situação. A pergunta que ficou em silêncio ali, quando ele diz, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, é o que Jesus pergunta para nós, humanidade. A pergunta seria, cadê o adúltero? Ela estava sozinha? Jesus sabia o que tinha acontecido com ela. E o que ele diz? Quem te condenou? Está aqui? Não. Então, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. O processo é educativo, amoroso. E é assim que o Pai nos trata. O Pai é amoroso. Ele sabe o que nos leva às decisões. E diz, vai, não peques mais. Para que não te ocorra coisa mais difícil, coisa pior. Nos dá a oportunidade. A oportunidade da reencarnação. É necessário nascer de novo. Em vida material e em sentimento. Por amor a nós, cada um de nós tem um anjo da guarda. A doutrina espírita não inventou o anjo da guarda. Todos os credos religiosos falam sobre alguém. Um anjo da guarda, um espírito protetor, o nome pouco importa. E o que é um anjo da guarda? Usando essa expressão. Um espírito desencarnado. Que gosta da gente o suficiente para se comprometer a estar conosco. Durante todos os momentos. Então, ao lado de cada um de nós, Deus designa
um anjo da guarda. E que por amor a nós aceita a missão. Alguns de nós, tipo eu, devem dar um trabalho enorme para o anjo da guarda. Mas ainda assim, por amor, ele está ali, aceitando e continuando essa missão. Não há abandono. Às vezes, dentro de doutrina espírita, aparecem algumas questões de não, determinado tipo de desencarne é mais difícil e coloca todo mundo dentro da mesma caixinha. Mas não. A própria doutrina espírita orienta e explica através das suas obras básicas. A obra mais básica que a gente tem é o Livro dos Espíritos, um conjunto de perguntas e respostas que Allan Kardec, o codificador, o organizador da doutrina, fez ao plano espiritual e foi organizando os assuntos. Uma das perguntas é se todo tipo de desencarne difícil, nominando aqui por ser algo inclusive do meu núcleo familiar, do suicídio, são tratados da mesma forma. Esse é um tema relevante de se comentar. A resposta é direta: não. Porque se na lei humana existem atenuantes e agravantes, e a lei humana é falha, que dirá em um processo regido por um coração amoroso, que é de Deus, e não um cérebro frio e calculista como é o humano. Então não existe afunilar em uma situação só. A resposta que vem no Livro dos Espíritos é muito relevante, porque ela diz que a maior decepção do suicida é a percepção de que ele não morreu, que a vida continua. Essa é a decepção. E o processo que ele vai passar será regido por um coração amoroso, justo, bom, sem nenhuma hipótese de abandono, de arbitrarismo. Então não há que se falar em abandono em nenhuma hipótese. Ao lado de cada separação, ao lado de cada desencarne, existe ali um conjunto de espíritos que são designados e que aceitam por amor estar ali, acolhendo os nossos entes queridos. Então, minhas irmãs, meus irmãos, a proposta da doutrina espírita não é impor, é esclarecer. É oferecer um conjunto de orientações, ensinamentos a respeito da vida espiritual. Apresentando primeiro a existência da vida espiritual e trazendo para a gente alguns conhecimentos sobre isso. Apresentando para a gente a existência desse país distante e contando para a gente um pouquinho sobre esse país distante. Para que mesmo sem ter a condição de estar lá fisicamente, a gente fala, nossa, realmente, olha lá, tem isso, tem aquilo, existe, o país existe mesmo, tem gente lá. E trazendo a mensagem de vários espíritos desencarnados. O que é um espírito desencarnado? É o ente querido de alguém. Isso é um espírito desencarnado, é o ente querido de alguém. Pode não ser o meu exatamente, mas é de alguém. Então traz as mensagens dos entes queridos de alguém. Para que a gente, mesmo que não seja mensagem para a gente, direto, como comentou o Davi, para que a gente se lembre, opa, realmente, olha lá, está lá mesmo. Então, para que a gente possa ir direcionando para o nosso final, eu separei alguns livros, algumas obras espíritas, que comentam a respeito deste país distante. Para que a gente tenha a oportunidade de, em algum momento, em continuar procurando o nosso consolo neste conhecimento de como vivem, o que estão fazendo. Então a gente tem aqui alguns exemplos. Talvez um dos mais conhecidos, Nosso Lar. Fica o convite para aqueles de nós que tivermos oportunidade, buscarmos o filme na televisão. É muito interessante a vivência do plano espiritual. Talvez algumas coisas que mostrem ali, a gente fala assim, não acredito. Mas é uma oportunidade de conhecer um país distante com uma cultura um pouco diferente da nossa. Mas que a gente vai ver muita similaridade. A gente vai ver, nossa, mas é assim? Eu achei que era até mais diferente. Não, é muito igual. Nosso Lar.
Talvez, para nós pais, não há como fazer esse tipo de afirmação com certeza, mas é bem possível que para nós pais, talvez as maiores dores estejam relacionadas à separação física dos nossos filhos. Sem saber os porquês, como estão, o que estão fazendo. Então, em especial, eu trouxe algumas obras que falam sobre o chamado desencarne precoce. Todos são do Chico Xavier. Escola no Além. É um livro que, se eu pudesse falar algo sobre ele, é um livro que escorre gotas de amor pelas suas páginas. Porque é um livro que comenta, através do trabalho de uma evangelizadora do plano espiritual, uma evangelizadora da infância, como vivem as crianças, alguns grupos de crianças desencarnadas em tenra idade, 2, 3 anos de idade, que passam por um processo de amadurecimento no plano espiritual. Escola no Além. A evangelizadora Claudinha Pinheiro Galassi comenta sobre o trabalho dela. Evangelizadora no plano espiritual da tenra infância. O que fazem as crianças, como elas estão vivendo, como estão se preparando para as suas próximas etapas. Crianças no Além. 2 jovenzinhos. 2 irmãos. Um de 12 e um de 10. O de 10 desencarna. E ele escreve as cartinhas para o irmão mais velho. Para que ele compreenda a essência da vida espiritual. Para que ele continue vivendo a sua infância, a sua adolescência, se preparando para esse momento. 12 aninhos de idade. Viajaram mais cedo. Várias psicografias de crianças e jovens através de Chico Xavier, contando para os pais, amenizando as dores dos pais, dos processos, dos porquês, com um nível de riqueza de detalhes, com nomes, datas, lugares, fatos que eram de conhecimento somente dos pais, muitas vezes nem dos irmãos, para que compreendessem os porquês, os desígnios divinos, para que se acalmassem as dores. Por que a gente está falando sobre isso aqui? Porque, como a gente comentou, nem todos nós, hoje, nesse momento, receberemos as cartinhas, mas para que a gente compreenda que isso é mais amplo, que o processo da consolação é amplo, que o processo da consolação é coordenado por Jesus, e Ele não abandona nenhum de nós. Quando se pretende falar da vida, esse também é no mínimo diferenciado. Porque é o desencarne de um jovem, adolescente, israelita, cuja família não era espírita, cuja família era judaica. E as cartinhas que ele escreve para a sua família, colocando todos os termos, datas, festividades, detalhes judaicos da vivência daquela família, para que a família, com um credo diferente do credo espírita, fosse convidada a compreender melhor a imortalidade da alma. Quando se pretende falar da vida com a família judaica, o espírito israelita. Jovens no além, adolescentes um pouco mais velhos, escrevendo para os pais, para os irmãos, para os primos, contando o que fazem, como vivem, como estão, as preparações para os próximos passos, dando visibilidade desse país distante. Mensagem do Pequeno Morto. Talvez também um dos mais lindos, um dos mais belos. Vou me permitir uma leitura de algumas frases que estão aqui dentro. Ainda tem alguns minutos, dá para eu achar ela aqui. Devia ter marcado, né, Davi? Próxima vez avisa aí que a gente tem que marcar. O jovenzinho na escola, explicando para o irmão e para a família as matérias que eles estudam.
Ok. O irmão Carlos. R$53,61. País que tem índice, né? Matérias que eles estudam na escolinha. Longas horas são aproveitadas do exame atencioso das interrogações como estas. Ele descreve o contato com os professores como se fossem segundos pais, que cuidam dos nossos filhos. Matéria. O que pensamos acerca do Cristo? Matéria. Como recebemos os favores da natureza? Matéria. O que fazemos da vida? Quais são os objetivos do nosso esforço pessoal? Matéria. Que concepção alimentamos relativamente ao tempo e à oportunidade concedida? Matéria. Quais são as diretrizes dos nossos pensamentos? Matéria. Estaremos utilizando para o bem os instrumentos e as possibilidades que o Senhor da vida, Jesus, nos confiou? Semelhantes temas, examinados inicialmente por nossos professores em proveitosas aulas de renovação espiritual, dentro das quais nos confessamos uns aos outros através de comentários serenos e francos, brandura e humildade, fazem luz sobre nós mesmos, revelando-nos aos olhos a extensão de nossas necessidades, pelo egoísmo, pela indiferença e ociosidade, que temos vivido desde muito nos círculos terrestres. Então, um recadinho que o plano espiritual, que os nossos filhos, nossos jovens já desencarnados nos enviam, para que a gente aproveite o momento, para que nós exercitamos o aprendizado com Jesus, a brandura e a mansidão, sabendo que o momento é hoje, sabendo que o amor cobre a multidão de pecados, sabendo em especial que não há abandono em nenhuma hipótese. Jesus não nos abandona em nenhuma hipótese. Não importa o que a gente tenha feito, o que a gente esteja fazendo, o que a gente está sentindo. Ele não abandona. Eu posso ter dificuldade de estar com ele, mas ele não tem dificuldade de estar comigo. Saibamos que Jesus nos ampara, nos carrega, nos leva, especialmente nos momentos de dores, nos momentos que nos trazem aqui hoje. Então, minhas irmãs, agradecendo pela paciência de nos ouvir, nós desejamos que Jesus consiga acalmar o nosso coração e que nós possamos voltar aos nossos lares um pouco melhores que aqui chegamos. Muita paz.